Então, eu quero começar pelas mulheres. Claro. Está com você, viu? Aí eu te pergunto, breve quanto tempo? Bem, você pode usar aí 10 minutinhos. Então pronto. Tá bom? Quem é que controla meu tempo? Eu preciso de controle de tempo. Eu vou fazendo pronto, isso controle, também. Viu? Quando tiver joia. faltando 2 minutos, você me avisa. Pronto. Tá com você. Pode? Tá. E fica melhor, gente. Fiquei muito feliz, primeiro, pelo convite. Segundo, por falar de um tema tão importante na vida de todos nós, não só para o ambiente de trabalho, mas na vida individual de cada um de vocês. E muito feliz por rever uma pessoa que me viu pequenininha, que está aqui hoje, aqui. Professor Adilson, ele me viu pequenininha, pois é. Sem contar detalhes, tá? É o quê? Não, gente. Ele está jovem, ele é experiente. Caiu minha pulseira. Tá vendo? A emoção. Foi emoção. Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo, né? Estamos aqui num ambiente de segurança psicológica. A gente pode cair pulseira, a gente pode estar com a voz rouca, porque, gente, eu peguei uma gripe. Ainda bem que a tosse passou, porque senão a cada fala eu ia tossir. Uma gripe que essa tosse ainda fica assim. Você pegou também? Menina. Mas estou aqui, né? Então, como fui apresentada, eu sou Denise Caires, sou terapeuta também. Eu já tenho 22 anos, mais de 22 anos, estudando sobre desenvolvimento humano, porque tenho 41 anos hoje, tenho muito orgulho da minha idade, e minha primeira formação foi de fonoaudiologia, lá na UFBA. E, desde então, eu estudo sobre o desenvolvimento humano, porque a gente estuda, enquanto fonoterapeuta, a gente estuda desde o desenvolvimento da linguagem, desde a infância, né? E, quando eu saí da faculdade, eu fui direto para o consultório de fonoaudiologia. E, nesse consultório, eu pude presenciar tanto as crianças como adolescentes, como os próprios adultos, os próprios pais, como eles se comportavam diante da criança. Tudo que a criança fazia era o espelho do comportamento dos pais. E não tinha como eu tratar da criança sem tratar dos pais. Então, a minha consulta, as minhas sessões eram sempre direcionadas à família e à criança. Não tinha como. Eu achava assim, absurdo colocar só a criança dentro do consultório. Eu disse, não, os pais vêm junto. Porque é um olhar diferente, é um jeito diferente, é uma fala diferente, que na espontaneidade saía e eu via, é isso. Essa era a questão a ser tratada. E eu conseguia ir na raiz do problema. E, com o passar do tempo, com as outras formações que eu fiz, inclusive faculdade de biomedicina, acreditem, inclusive cursos de massoterapia, eu pude entrar em contato cada vez mais com as pessoas. Porque, para além da teoria, existe uma prática. E a prática ensina muito mais. No decorrer desse tempo, eu comecei a direcionar para a área de saúde mental, mais ainda, principalmente na pandemia, onde a pandemia trouxe luz a essas questões de saúde mental, mais ainda. Já existia, né? Mas a pandemia, eu digo que traz luz. Trouxe luz a uma sombra, estava ali, escondidinha. Muita gente não queria ver, muita gente não queria olhar, mas na pandemia não teve jeito. Teve que olhar. E aí eu comecei a direcionar meus atendimentos para o online e para a parte de ansiedade, principalmente em mulheres. Depressão, ansiedade, aparecia casos de crise de pânico, aparecia casos de burnout, aparecia diversos casos onde eu pude cuidar e ajudar. E aí foi digamos que o meu primeiro momento mais crucial da saúde mental, da inteligência emocional. Eu já vim estudando, mas a prática foi muito maior nesse momento. Depois que passou a pandemia, eu, junto com meu esposo e sócio, Sandro Felipe, a gente começou a olhar para as empresas. E aí veio o movimento em prol da saúde mental empresarial, onde a gente pôde desenvolver esse movimento, criar esse movimento junto com o SMS Summit, ano passado.
Nós tivemos esse grande evento com mais de 400 pessoas, com várias empresas, onde nossa amiga estava lá, ela pôde vivenciar. E a gente começou a ter esse olhar para a empresa. E como cuidar da empresa cuidando de pessoas. Como cuidar da empresa com mais segurança psicológica e inteligência emocional. E entrando mais no tema de hoje, inteligência emocional sem segurança psicológica, que é o que eu estou me especializando cada vez mais, não existe. Para eu ter inteligência emocional aqui, por exemplo, para eu deixar minhas questões, meus problemas de lado, porque todo mundo tem problema. Quem é que não tem problema? Levante a mão. Para eu fazer isso, eu preciso ter segurança. Para eu dizer para você, gente, eu estou gripada, estou rouca, minha voz está péssima, eu preciso desenvolver dentro de mim a segurança psicológica de estar, e a inteligência emocional, de estar aqui perto de vocês e estar bem, estar leve. De cair uma pulseira, por exemplo, gente, tudo faz sentido, né? Tudo acontece. Tem a ver com o tempo. Caiu minha pulseira e disse, tem nada não, toma aqui, depois pega, está tudo bem. E quem me julgar por causa de... caiu a pulseira dela, ó, ela não está... Desculpa o que eu vou dizer, problema de quem? Não é meu o problema. Eu vou continuar entregando o meu conhecimento, falando aqui para vocês, da mesma forma. Então, isso é ter inteligência emocional. Mas não se desenvolve inteligência emocional sem segurança psicológica. E a segurança psicológica vem de dentro da gente. Não vem de fora. Alguém pode chegar lá fora e ser grosseiro comigo e eu estar extremamente estressada, mas tem a ver com quem? Tem a ver com vocês? Não, tem a ver comigo. Eu preciso chegar aqui em outro ambiente e estar bem, plena, e estar com saúde psicológica boa para poder falar para vocês o que eu preciso dizer. Então, assim, gravem isso que eu vou falar mais para frente, porque vão ter as perguntas. Esse termo é um termo essencial para que dentro da empresa se desenvolva dentro da empresa, dentro do ambiente empresarial, junto com a liderança, treinar a liderança para que a liderança ajude os colaboradores a desenvolver segurança psicológica dentro do trabalho. Com isso, inteligência emocional. Porque com segurança psicológica e inteligência emocional, tanto os líderes como os colaboradores, eles vão conseguir falar o que pensa, porque não vão se sentir julgados. Não vão ter medo de errar, porque o erro, ele vai saber, poxa, eu errei, mas esse erro eu vou aprender com ele e vou me desenvolver cada vez mais. Pô, eu me sinto segura na empresa de inovar. Então, um colaborador pode dizer uma coisa para um líder, o líder fala, poxa, isso faz sentido, vou desenvolver dentro da empresa. Vamos desenvolver juntos, mas ele só vai conseguir falar isso para um líder, e o líder também para os seus liderados, se ele tiver segurança psicológica. Porque com a segurança psicológica, ele vai se sentir mais incluído, ele vai se sentir mais, como a palavra diz, mais seguro. Ele vai fazer com que a equipe seja estimulada a desenvolver novas habilidades, porque a equipe ela vai se sentir bem com aquele líder, e o líder ele vai ser o exemplo. Liderar pelo exemplo, apesar da gente falar muito, acreditem, é bem desafiador para muita gente. Muita gente não pratica o que passa, o que fala. E isso é visto. Isso é lembrado. Então, se você quer que seu time trabalhe em equipe, você sabe trabalhar em equipe. Se você quer que seu time desenvolva segurança psicológica, você está treinado para desenvolver essa segurança psicológica neles? Se seu time quer que seja um time que não seja um time muito ansioso, que esteja com a saúde mental em dia, vamos dizer assim, sua saúde mental está em dia? Como é que você lida com seus problemas? Isso é um desafio diário para todo mundo. Ninguém aprende da noite para o dia e ninguém aprende com base em livros apenas. A prática é que vai fazer você se desenvolver e desenvolver a liderança e desenvolver
o seu time, a sua equipe dentro da empresa. A gente está vivendo alguns desafios, né, dentro de empresas. E um dos desafios tem a ver com a mentalidade de cada líder e, principalmente, a mentalidade do dono da empresa. Porque se o dono da empresa não desenvolver uma mentalidade, e eu vou dizer palavrinhas que a gente escuta muito, que são óbvias, mas se fosse tão óbvio assim, era praticado. Se o dono quer abundância, quer prosperidade, quer produtividade dentro da empresa, quer bater metas, como é que bate meta se não tem inteligência emocional e segurança psicológica? Tá? Então, gravem isso. Como é que bate metas sem segurança psicológica e sem inteligência emocional? E meu tempo está encerrado, mas já eu volto, tá? Beijo, obrigada. Nós agradecemos a Denise, que fez a sua introdução. E agora eu convido o Felipe Servilho para poder fazer também a sua apresentação. Por favor. Obrigado. Boa tarde. Eu queria começar com uma pergunta, já para a gente separar menino de adulto, mulher de criança. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem não é, já foi casado e separou? Eu desejo a vocês que vocês tenham o prazer de ver o seu parceiro ou sua parceira falando assim, porque a admiração entre um casal é o que mantém a chama da paixão acesa. Então, assim, ela estava ali falando, estava ali, gente, minha mulher. E isso é uma brincadeira, mas também é sério. Antes de eu falar uma parte séria, eu vou fazer mais uma piada até, tá? Os homens casados saibam, vocês já possuem inteligência emocional, tá bom? Parabéns para vocês. E as mulheres mais ainda, porque aturar a gente deve ser um negócio... Mas por que eu comecei a falar assim, tá, gente? Porque eu era concursado na Petrobras, eu passei no concurso da Petrobras com 19 anos de idade, trabalhei lá durante quase 14 anos na empresa. Eu passei por vários setores da empresa, aqui em Salvador, no interior da Bahia, em Macaé, participei de várias organizações em nível de engenharia, né? Meu concurso foi técnico, mas eu sou engenheiro mecânico. Então, lá na Petrobras, eu atuava como engenheiro, mesmo sem ter isso no cargo. Então, eu pude ver, desde aquilo que existe de mais básico na Petrobras, assim, mais básico de assim, pé no chão mesmo, onde eu dirigia um carro 2 da manhã para sair de um poço para o outro sozinho, no meio da estrada, lá em Fazenda Bálsamo, que é extremo oeste da Bahia, norte ali oeste, até estar numa sala de videoconferência com supervisores, superintendentes, lá falando dados estatísticos, né? E uma coisa é padrão. Quando você tem um desafio na sua frente, você só tem duas escolhas. Isso é ser humano. Ou vai reagir racionalmente, ou vai reagir emocionalmente. Só que me desculpem, isso é mentira. Todos vocês sempre reagem emocionalmente. Emoção vem do grego, para alguns, emovere, motivo da ação. Aquilo que move você a fazer algo. Então, por mais que a gente seja racional, enquanto administrador, a gente tem que ser racional, né? Pegar a razão ali, administrar, avaliar, pegar números. Mas no dia que você briga com seu marido e que sua esposa não tem razão certa. No dia que aquele colega de trabalho pisa no seu calo, não tem norma certa. Não tem gestão de crise certa, não tem código de conduta, de ética. Só tem o quê? A emoção. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente tem que começar falando sobre autoconhecimento. Tem que começar falando sobre aquilo que te engatilha. Tem que começar falando, desculpem aqueles que não gostam, mas eu sei que você vai concordar comigo, com a sua primeira infância. Com aquilo que foi criado dentro de você pelos pais programadores da vida. Eu tive a sorte, né? Depois de 14 anos de Petrobras, eu saí da Petrobras, pedi demissão em 2021. Nessa época eu já estava com Denise, mas não trabalhava junto ainda. E nesse período que eu saí da Petrobras, eu fiquei 1 ano só empreendendo. E de julho de 2021 até outubro de 2022, eu cheguei ao ponto onde muitos consideram ser o vale.
dos empresários. Eu tive um burnout. Depois de uma reunião estressante com meus sócios à época, eu saí do banho e o corpo entrou em colapso, que me fez cair em cima da cama tendo ataque epilético. Eu me vi com quase 140 quilos, sozinho, em casa, me debatendo em cima da cama. Por quê? Porque eu não estava conseguindo ter inteligência emocional para lidar com os desafios que só ser empresário, depois de passar 14 anos, que nem o reloginho, dia 15 e dia 25 recebendo salário, traziam para mim. Então, hoje, a gente trabalha muito com essa saúde mental empresarial, porque eu queria saber daqui, alguém aqui tem mais de 24 horas no seu dia? Não, né? Todos aqui têm o mesmo tempo no dia, não é isso? Tá. Nós temos a esfera familiar, a esfera profissional, a esfera individual. Bora parar só nessas, tá? Para a gente também não ir muito além. São 24 horas. Quem aqui divide 8 horas para cada um certinho? Tá, então vocês querem me dizer que de 24 horas a gente fica mais tempo em uma das esferas. Qual é a esfera que a gente passa mais tempo? Primeiro, porque você tem que bater crachá. Então, é no mínimo 8 horas do crachá de segunda a sexta-feira, quiçá sábado e domingo, porque agora tem um outro crachá, né? Chamado WhatsApp. Que é um crachá mais evoluído que a gente tem hoje, né? É um crachá que o dono é Titio Zucchi. Para aqueles que não conhecem, Mark Zuckerberg, tá? E aí, a gente passa mais de 8 horas por dia no trabalho. Só que o trabalho é a coisa mais importante de nossas vidas? Não deveria ser, né? Mas Christian Barbosa, para quem conhece, ele divide o tempo em 3 grandes dimensões, que é aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. Se o trabalho não é o mais importante, por que a gente dedica mais tempo da nossa vida ao trabalho? Aí tem uma coisinha que vocês devem conhecer muito bem, até mais do que eu, inclusive, chamada pirâmide de Maslow. Tá? E para falar da pirâmide, eu quero fazer uma pergunta antes, nos meus últimos 3 minutinhos. E aqui, quem acertar vai ganhar um abraço meu, tá, gente? Não vou dar nada porque, enfim, não tem nada para dar. Quantas decisões um ser humano médio, adulto, toma por dia? Quem saberia dizer? Chutem, gente, pelo amor de Deus. O que é muito alto? 3 é muito alto para você? 100 decisões por dia. 120 decisões por dia. Quem dá mais? Jogar um aviãozinho, viu? 500. Vai para cima, ó. Vamos lá. Como eu tenho pouco tempo, o tempo todo, né? Então, o tempo todo durante um dia que tem 24 horas, 60 minutos por hora, dá... Não, ainda está errado. 35 mil decisões por dia. Eu vou repetir. 35 mil decisões por dia um ser humano médio toma de acordo com o Wall Street Journal. Só que tem 2 problemas aí, tá, gente? Para encerrar a minha fala. Primeiro problema. Dessas 35 mil decisões, apenas 5% em média são decisões conscientes. Que você para avaliar e decidir se eu vou pela Luiza da Magalhães ou se eu vou pela Bonocô. Você parou, até no Waze, para decidir. Mas ninguém que pensa na hora que passa a marcha. Ninguém que para pensar como é que está o ronco do motor, como é que está o RPM do carro, então eu tenho que tirar o pé de onde está para colocar. Não vai rolar, velho. A mente humana, ela não é feita para pensar. A mente humana é feita para economizar energia e ela é muito boa em fazer isso. Ela torna automático pensamentos. Aí me pergunte, se a mente torna automático pensamentos, para que serve inteligência emocional mesmo? É essencial que você entenda os pensamentos que estão bloqueados naquele caminho neural na sua cabeça, para que você mude esses comportamentos, para que uma pessoa não, sem querer, tropece no seu pé e você dê um tapa na cara dela porque doeu. Inteligência emocional, traduzindo, é se conhecer, é entender o porquê você decide fazer aquilo que você faz e escolher conscientemente se você vai por aquele caminho ou não. E essa é a importância de você fazer isso no ambiente de trabalho. Porque senão a gente vai ficar refém daquilo que a gente sente e não consciente naquilo que a gente está fazendo na direção dos outros. Tá? Eu tenho tempo ainda ou já acabou o meu tempo?
Agora sim. Acabou? Acabou. Tem um minuto? Então, para encerrar esse Um minuto, minuto, só uma provocação mesmo que eu quero fazer para vocês, tá? Todos são administradores. Estudantes também. O que vocês têm em comum é que vocês vão gerenciar pessoas. Enquanto engenheiro mecânico, minha profissão não é gerenciar pessoas. Mentira, também é, mas bora admitir que não seja. E cada pessoa é um universo. Quando a gente trabalha com saúde mental empresarial, o nosso foco é mostrar para vocês que, como a Denise disse, a melhor forma de você gerenciar o outro é aprendendo a se gerenciar. Porque quando você entende os seus desafios, você olha para o outro, como Jung cita, e diante de um ser humano, você é apenas um ser humano. E essa é a meta do que a gente tem para falar aqui hoje. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Mas tem mais. Fica aí com a gente, que a gente ainda vai ouvir aqui perguntas e respostas. E, tentando responder o que ele falou também, eu fiquei pensando em algo que é muito simples e que está ao alcance de todos nós, que é o respirar. Então, é uma técnica muito simples e o respirar é vida. Então, às vezes, não dá para a gente, de forma muito racional, fazer, né? Pensar como é que a gente, de repente, vai separar, né? O que a gente está sentindo. Mas, assim, uma coisa que a gente pode fazer que é muito simples e rápido. Aquela emoção veio, aquela raiva veio, aquele aborrecimento. Aí só você pode fazer. Então, uma das coisas que tem funcionado, e eu falo isso também por experiência, é utilizar mais a respiração. E aí você inspira, e aí você segura, solta ou pelo nariz ou pela boca, e isso dá uma outra condição de relaxamento. 3 respirações. Eu estou falando por experiência, né? Algo que eu incluí muito, que eu passei a prestar mais atenção. A respiração ela é automática, mas você consciente em um processo emocional que está um turbilhão ali dentro, ajuda bastante, até para a gente tomar uma decisão mais equilibrada. Não é? Enfim, mas agora a gente passa para um segundo momento desse painel, que é o momento de perguntas e respostas. Eu fiquei aqui pensando, porque eu trouxe algumas perguntas para vocês. Mas eu vou começar contemplando o público que está aqui conosco. E quero dizer para vocês que estão aí nas redes acompanhando, manda também aí a sua pergunta, porque nós estamos com a equipe aqui atenta, acompanhando, tá? Para que a gente possa ter aqui a resposta dos nossos painelistas e a gente poder aproveitar um tema que é tão importante. Então, alguém aqui do público gostaria de fazer a primeira pergunta? Olha, quem pode ajudar ali? Tem uma pessoa lá no finalzinho. Você diz o nome, tá? E a sua pergunta, se é para alguém direcionado. Diz seu nome e para quem você direciona a pergunta, por favor. Tá. Meu nome é Maria Quadros. Eu vou direcionar a pergunta para o último palestrante do momento, que citou a questão da religião. Eu gostaria de perguntar como você acredita que a religião tem sido incluída no ambiente empresarial e como pode ser questões de preconceito religioso nesse ambiente e como lidar com isso, com inteligência emocional. Maria Quadros. Essa okay? Eu tenho que falar mais alguma coisa? Eu queria mais uma opinião de como vocês, enquanto gestores de inteligência emocional, acreditam como as empresas têm lidado com diferentes perspectivas religiosas e como essas perspectivas podem também contribuir no ambiente empresarial, né? Porque algumas religiões sofrem preconceito, como a do candomblé. E eu sou de candomblé e eu tenho tido bastante dúvida de como mostrar como a minha religião também me ajuda dentro do ambiente empresarial, né? E não só gerando preconceitos na cabeça de pessoas ao meu redor. Eu vou falar. Falando do meu termo, né, de segurança psicológica, um dos pilares é a inclusão. E aí eu acredito muito que a empresa deva trabalhar esse aspecto dentro dela e não somente assim. A gente fala da religiosidade, né? Cada um tem sua religião. É importante incluir isso
Mas vamos falar de algo maior, que é a espiritualidade. E a espiritualidade te dá mais inteligência emocional e segurança psicológica quando ela é bem trabalhada dentro da empresa com os indivíduos. E como isso pode ser trabalhado? Aí realmente precisa, né, fazer movimentos para que não exista esse tipo de preconceito. Porque, uma opinião mesmo minha, empresas que têm preconceito com religião não é uma empresa que sabe lidar com pessoas. Não é uma empresa que sabe lidar com o ser humano. Porque o ser humano tem suas peculiaridades, o ser humano tem sua individualidade. É importante que a empresa crie essa mentalidade. Tá? Quem trabalha com PNL, a gente chama de peneleiro, tá, gente? Então, quem é peneleiro gosta muito das palavras. E a expressão pré-conceito quer dizer um conceito prévio. Um conceito sem um mergulho naquilo, tá? Tem um dado que eu não vou saber agora de onde foi que eu tirei, que já tem tempo que eu ouvi esse dado, mas que ele diz o seguinte: entre as 6 mais populosas religiões do planeta Terra, existe uma diferença nos conceitos de apenas 15% no seu conteúdo. Eu vou repetir. Das 5 maiores religiões do mundo, se você for ler elas por completo e verificar os pontos de contato e de divergência, elas divergem em apenas 15%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conceito de religião é muito próximo. Não importa se eu sou hindu, se eu sou do candomblé, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita. Mas, infelizmente, quadros, o nosso momento social planetário hoje nos faz colocar o ego antes do nós. Então, para além de dizer se a empresa está certa ou errada, o que eu trabalho com dados para te dizer é que essa empresa que não consegue lidar com isso, coloca a empresa antes do funcionário. Coloca a cultura da empresa antes da criação de uma cultura com o funcionário. E aí eu tenho 2 falas para você. A primeira fala é nível pessoal, tá? Me permita falar sobre você, já que você se expôs. Parabéns por isso. Você é uma mulher que é do candomblé, matriz africana, e se permitiu tatuar no corpo a sua crença. Você não tem vergonha de mostrar para o mundo quem você é e o que você acredita. Então, se permita escolher locais e que valorizem isso. Tá? Não vá de encontro à sua perspectiva de vida. E uma segunda fala agora mais empresarial. Tá, gente? Bora aqui ser sincero, bora colocar... Vamos tirar da sala o elefante? Quem manda no ambiente empresarial é o dinheiro. É lucro. A gente está falando sobre capitalismo, tá claro? Então, enquanto ações do mercado, esse mercado que não existe, não tem cor nem tem nome, ações do mercado não vierem a dizer que é importante se ter um respeito à cultura religiosa das pessoas, as empresas não vão priorizar isso. A gente está vendo isso hoje. Por mais que o debate de saúde mental seja uma coisa assim, poxa, bem legal, só está sendo expandido para vários setores. Por quê? Porque o governo disse, galera, esse prejuízo aqui não é só meu não, tá? Houve um aumento, gente, de 68% dos atestados médicos do último ano em termos de saúde mental. São 3 bilhões a mais, em média, aí, que a gente tem perdido só de horas de pessoas afastadas. Nesse bojo aí de 500 mil pessoas que botaram lá atestado médico no último ano de 2024, o governo disse, esse prejuízo também vai para as empresas. Aí, elas começaram a olhar para isso de maneira mais contundente, de maneira mais generalizada. Então, no momento que a sociedade tiver esse intuito de colocar a religiosidade como a sua conexão com o espiritual, deixando as pessoas melhores, e isso tiver um impacto financeiro, aí a gente vai ver empresas dando mais disso. Tá bom? Muito bom. Eu acho que a gente levaria aqui uma tarde discutindo esse tema e como ele é importante. Não é? Porque, assim, quando a gente começa a refletir sobre essa questão da religiosidade, que cada um tem a sua religião, tem a sua forma de enxergar, você precisa entender que também nós estamos dentro das empresas e que as pessoas produzem se elas estiverem bem e produzem também se elas não estiverem bem. Mas não é bem melhor se elas conseguirem produzir se elas estiverem bem? Então, não dá hoje para você olhar para a empresa, para as pessoas, sem você considerar isso. Eu saí do outro espaço onde eu trabalho vindo para cá e, antes de vir para cá, um funcionário me procurou na sala
e queria conversar comigo. Eu não sou a líder direta dele, mas ele trouxe, com lágrima nos olhos, o pedido de desculpas porque ele não está conseguindo produzir o que ele é capaz de produzir. E aí ele está com uma questão emocional muito forte, familiar, acontecendo na vida dele. E aí, assim, quando você recebe um funcionário que vem de coração aberto, que se expõe, né, que chora ali com você e diz que não está bem, você tem que aplaudir no sentido de que bom que você está fazendo isso aqui, que bom que você está trazendo. Ele está fazendo o quê? Ele está trazendo um pedido de ajuda. Ele não foi se justificar, ele foi trazer uma situação que está acontecendo na vida dele, que não deve ter sido fácil ele admitir e ir na sala da vice-presidência para poder dizer, olha, eu quero pedir desculpas porque eu não estou conseguindo produzir o que eu sei que posso produzir. E aí você faz o quê numa escuta dessa? Não é? Então, a gente precisa se preparar mesmo. Porque não dá para você ficar no lugar do outro. Essa coisa você tem que ir para o lugar do outro. Você não vai. Às vezes você não está no seu lugar. Então você não consegue nunca estar no lugar do outro. E nem tem que pensar dessa maneira, porque você pode ser sensível a isso. Mas o que é isso? É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, de alguma maneira. E que ali eu fiquei pensando o quanto nas empresas, quantas pessoas passam por diversas situações e que o seu emocional não está bem. E que, claro, a empresa não é um divã. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que a gente precisa cuidar das pessoas. Então, não tem jeito, a gente produz através delas. E aí a gente precisa pensar em ações que sejam contínuas. Não? Claro que tudo é válido, você faz uma ação pontual, mas assim, programa contínuo é o que pode ajudar. Nós sabemos que, logo depois da pandemia, quanta coisa aflorou. Né? A intolerância está aí cada vez mais presente. As pessoas estão, a todo tempo, tendo situações, né, que a gente fala de surto, mas eu não gosto nem de estar dizendo isso, porque isso é um diagnóstico que não nos cabe, não é? Mas cada um com suas questões. Então, quanto mais a gente olhar para isso, se trabalhar, porque a gente também precisa se trabalhar para compreender, não é? Eu acho que aí a gente consegue ir se ajudando um pouco. Eu quis compartilhar isso porque é vida real. Né? Isso é vida real. Claro que a gente preserva os nomes, não tem porquê, nem precisa, mas vindo para cá. Talvez 40 minutos antes, e aí eu posso falar depois, não, venha. E aí, 10 minutinhos. A pessoa, você até percebe, né, que a pessoa, só o fato de fazer isso, é como se tivesse tirado um peso. Né? Então, a gente sabe que às vezes são coisas pontuais. Mas vamos lá. Tem alguém aí para uma segunda pergunta? Ou eu posso começar a fazer as minhas aqui? Felipe? Boa tarde, meu nome é Felipe, né? Sou estudante de administração. A minha pergunta ela vai muito para um lado da ansiedade, né? O Brasil hoje ele ocupa assim um dos principais colocações, né, no mapa das doenças mentais no mundo. E eu queria saber como gerir a inteligência emocional, né? Como gerir pessoas, como você conseguir ter essa sensibilidade, né, com o funcionário e com as pessoas à sua volta. No caso das doenças mentais, né, o Brasil, em 2024, segundo o relatório, ele foi o 4º colocado, né, no ranking do país mais estressado do mundo. Então, eu queria entender, né, como a gente pode estar gerindo essa ansiedade. Né? Existe ainda muito estigma voltado para a ansiedade. Muitas pessoas acham que a ansiedade é algo positivo e algo que, assim, que pode ser algo muito bom, mas muitas vezes está vinculado com problemas mentais e até algo um pouco patológico. Eu queria saber como gerir essa parte. Obrigada, Felipe. Vamos lá. Ó, nome do bonito. Ó, aí. Nome bonito, parabéns. Primeiramente, pode sentar se você quiser, tá? Não precisa ficar em pé, não. Primeiramente, sua pergunta é bem pertinente, porque essa é uma dúvida de muitas empresas, né? E eu vou me permitir ser bem direta com você, com relação a essa sua pergunta. Com relação à empresa em si, é importante que se tenha um mapeamento, porque assim, cada empresa funciona de forma diferente. Então, empresa de bares e restaurantes tem tipos um tipo de movimentação ali dentro, né, de organização.
Uma empresa de joalheria é diferente. Então, assim, cada empresa tem um tipo de pressão, tem um tipo de produtividade, tem um tipo de meta. Então, assim, esse mapeamento empresarial do clima da organização e do mapeamento empresarial, né, de gestão, etc., de setores, é extremamente importante para ver aonde é que pode existir possíveis momentos maiores de ansiedade, que pode levar à crise de ansiedade, à crise de pânico, que pode levar ao burnout. Por isso que tem que ter uma empresa especializada, que é o que a gente faz muito dentro das empresas, uma empresa especializada com esse olhar, para diminuir os casos de ansiedades ruins. Porque existe, sim, um nível de ansiedade que é bom. Tanto é que tem aquele filme Divertidamente, o segundo, você já assistiu? Pronto, que coloca a ansiedade como uma emoção boa. Mas ela pode te impulsionar, ela pode te ajudar a ir, ou a recuar e gerar crise de pânico, depressão, etc. Eu costumo dizer que existe uma régua para a ansiedade. Então, dentro da empresa, o primeiro ponto tem que ter uma equipe, um grupo que mapeie isso. E é o que a gente faz, a gente vai mapear dentro daquela empresa e aí verificar quais são os pontos de possíveis ansiedades, vou dizer assim. E, junto com a empresa, criar programas. Aí vem o que a Rose falou. Programas consistentes, programas que permaneçam para que a gente reduza esse risco psicossocial. E aí, com esses programas, agir na raiz do problema. Tá? A empresa não vai tratar crise de ansiedade em ninguém. Questões patológicas é com o profissional. Então, a partir do momento que tem um grupo lá que identifica algo, que avisa para a empresa, a gente tem como indicar que aquela pessoa vá para os profissionais adequados, vá para o psiquiatra, vá para um psicólogo. Tá? Às vezes, a empresa ainda está com essa mentalidade, porque ainda não trouxe para a consciência de que vai tratar. A ponto de, uma vez a gente estava em reunião, de uma dona de uma empresa virar para a gente falar: eles têm que tratar em casa, fora, a empresa não vai tratar disso. O problema dele é fora, não é aqui dentro. Aí quase que eu disse: então, não trabalhe com pessoas. Trabalhe dentro do quarto, no computador, e não lide com pessoas. A partir do momento que você lida com pessoas, você vai precisar ter um programa para cuidar dessas pessoas. E é uma saúde mental empresarial. Então, dentro de uma empresa, que é diferente de saúde mental pessoal, empresarial, a gente vai olhar para dentro da empresa e ver o que é que pode gerar. E diminuir esse risco. Entende? E aí os programas são programas específicos. E, nesse caso, ajudar cada pessoa. Tá? Okay. Então, não tem como eu te dizer nada específico no detalhe, mas, no geral, é isso. De novo o Peneleiro falando, tá, gente? Então, eu vou até levantar aqui para falar com vocês rapidinho, tá? Vou ser rápido. Muitas pessoas acham que ansiedade é o medo do quê? Futuro do passado? Lê do engano. Adoro desconstruir vocês. Dá prazer fazer isso. Ansiedade é o medo de você ver no futuro algo do passado se repetir. Quando você levantou, Felipe, eu vi que você, e eu vi isso, me perdi, porque eu vi seus olhos. Você se lembrou de uma vez que você falou em público e que alguém fez brincadeira com você, possivelmente. Mas que você ficou constrangido com uma coisa que você falou e você ficou com medo de novo, falar uma coisa e ser mal interpretado. Isso ficou claro no seu corpo. Então, o medo de você ver algo do passado se repetindo no presente ou no futuro é que gerou em você ansiedade. E como a Denise muito bem disse, essa ansiedade pode deixar você preparado, como você estava, você botou a postura, eu vi que você botou para trás os ombros, você olhou para cima e disse: eu vou enfrentar isso, porque eu vi você fazendo isso, entendeu? Ou você pode se emildecer e aquele ansiedade te travar e nem perguntar. Você entende? Então, tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente pessoal, quando a gente trata a ansiedade, Denise é nisso especialista, muito mais do que eu, inclusive, a gente vai buscar o que foi que ocorreu nesse seu passado. Que você agora tem medo.
como o professor Celso disse, emocionalmente, de reviver essa emoção no presente e no futuro. Só que no âmbito empresarial tem um quê que é muito delicado, Felipe. Chama-se cultura empresarial. No momento, eu estava hoje... Não vou nem falar isso, porque senão, putz, já falei, já foi. Eu estava em uma reunião hoje, e aí eu falei para o dono da empresa, eu disse, ó, eu estou aqui agora falando com vocês e estou falando de maneira bem despojada. Eu sou muito infantil, Felipe. Se me deixar aqui, a gente vai brincar aqui até umas horas. Só que tem ambientes e ambientes. Eu passei por ambientes. Então, eu sei chegar no local e ser extremamente formal e polido. Inclusive, falando com um tom de voz diferenciado para melhorar a comunicação com tal e tal pessoa, com jargões técnicos da área. Eu sei fazer isso, porque a gente é palestrante, a gente aprende a fazer isso. A questão é, eu estava naquele ambiente, estava tranquilo, porque há um mês atrás eu fui lá e fui bem no dia do aniversariante do mês. E eu pude ver as pessoas cantando parabéns, cortando o bolo, se divertindo juntas, sem o chefe. E aí hoje, com o chefe, eu agi de acordo com a cultura que eu vi anteriormente. Então, quando Denise fala que a gente precisa entrar na empresa e fazer uma avaliação da empresa, o que a gente faz é uma avaliação de clima organizacional, entendendo qual é a cultura empresarial, para identificar de maneira geral e específica o que ocorreu no passado dessa empresa, que pode estar engatilhando você, gerando ansiedade para você não viver de novo essas emoções. É isso que a gente faz. Consegui explicar para você? Top, obrigado. Professor Jair. Bem, aproveitando que estamos em Salvador, uma cidade essencialmente negra, enquanto pesquisador, eu estou desenvolvendo uma escala acerca de sofrimento psíquico de trabalhadores negros em decorrência do racismo. Nessa escala, a gente vai validar, etc., todo o procedimento científico que envolve. Nesse contexto, não é, do burnout, sofrimento psíquico em função disso, dentro das organizações, sobretudo abordando a área de gestão de pessoas, porque a porta de entrada das pessoas na organização é a área de gestão de pessoas. E tem uma coisa que é muito recorrente das pessoas, sobretudo com relação às mulheres negras, não é, que fala da mulher negra raivosa, não é? E, às vezes, eu também sou um homem negro raivoso, tá certo? Sobretudo quando eu percebo situações de injustiça, tá? E as mulheres negras, elas passam por uma série de interseccionalidades que, inevitavelmente, diante de situações difíceis, o comportamento, a reação delas vai para o limite, porque, justamente, né, chegou um momento que ela não consegue mais, né, segurar essas situações. Então, como que a inteligência emocional lida com esse assunto? Para os três. O assunto que você fala, o racismo? O sofrimento psíquico de quem sofre como a inteligência emocional, eu vejo como a inteligência emocional poderia ajudar essas pessoas. Veja só, tem uma coisa dentro da inteligência emocional que chama-se ressignificação, que é o seguinte: eu, enquanto criança, sofro uma situação traumática. Um exemplo. Eu acompanho, eu, enquanto criança pequena, acompanho o processo de sofrimento e morte de meu pai. Um exemplo. Em determinado momento, eu tenho duas opções. Ou eu me considero, até o final da minha vida, uma vítima que desnecessariamente acompanhou aquele sofrimento que não era para eu ter visto enquanto criança, e fico nessa recriminação de quem permitiu que eu tivesse visto, etc. Ou eu, em algum momento, por um processo de autodesenvolvimento autônomo, aí já é mais difícil, ou orientado por uma terapia, né, ou por alguma outra estratégia de autodesenvolvimento, eu dou um outro significado àquela experiência, considerando que eu aprendi a ser resiliente com aquela experiência,
que eu aprendi a desenvolver empatia por todas as pessoas que sofreram ou que sofrem daquela doença de que meu pai faleceu, etc, etc. Então, frente a toda e qualquer situação de sofrimento psíquico leve, moderado ou intenso, a gente, em algum momento, tem a possibilidade de ressignificar isso sem perder o caráter contestatório do que você sofreu. Se sofreu racismo, então vamos denunciar essas pessoas. Se você sofreu um abuso, vamos denunciar o abusador. Se você foi vítima de um pedófilo, vamos denunciar o pedófilo. Entendeu? A ressignificação não significa você tirar a responsabilidade de quem teve responsabilidade no processo, mas de dar outros sentidos aos seus conteúdos, aos conteúdos da sua experiência particular, singular e única. E eu vou puxar o gancho do termo do professor, ressignificar, que a gente usa muito. O ressignificar, vou reforçar, não é mudar o que aconteceu, mas é olhar para dentro e mudar o que você sente diante do que acontece. Isso te traz mais inteligência emocional e mais resiliência, mais força para seguir o seu objetivo. Enquanto vivendo com um parceiro que é negro, né, ele vai falar muito melhor sobre o tema do que eu, porque como eu falo sempre, a prática é a melhor coisa. Então, ele já viveu isso e ele vive isso. Então, ele vai dizer muito melhor que eu. Mas, parando para pensar, olhando na minha posição, é importante que desenvolva a inteligência emocional através da ressignificação de traumas, sim, que vivenciou no passado, para enfrentar os desafios, porque a gente sabe que existem os preconceitos. Enfrentar os desafios que está aí, infelizmente, com relação ao preconceito, com relação a pessoas negras. E a pessoa, enquanto a pessoa negra, criar mais força para seguir o caminho, para seguir o caminho que ela quer seguir dentro do que ela quer diante da vida, diante do mundo. Então, o ressignificar é muito importante. Vou reforçar o que ele falou. E aí você, mais do que ninguém, vai falar na prática, tá? A resposta vai ser muito mais do coração. A gente tem o quê? 1h30 ou 2 horas para fazer? Em respeito à proposta do evento, eu vou fazer uma resposta curta e uma mais longa. A curta, eu quero, inclusive, convidar o senhor para a gente conversar depois e fazer uma live sobre esse tema juntos. Tá? Porque se eu ouço isso de você e eu ouço isso de um senhor que acabou de declarar que está fazendo uma pesquisa científica para validar a dor do empresário corporativo negro, é porque isso foi uma coisa visceral sua. E se eu ouço isso do senhor, que tem um pouco mais de experiência de vida do que eu, e eu faço um recorte histórico na nossa sociedade, eu imagino que você sofreu muito mais do que eu sofri. Então, eu honro a sua dor aqui e entendo o que motivou você a falar sobre isso. Tá? Eu não poderia deixar de começar a falar sobre isso trazendo aqui 2 conceitos muito técnicos que a gente fala sobre todos os dias, que é racismo estrutural. Que, em alguns ambientes, é uma resposta pré-formatada para sair do debate real. Em outros, de fato, é uma análise sociológica de como está vivenciando. Né, de como que tem pessoas, só para fazer com recorte, eu estudei no Colégio Militar, da Pituba, da ISAEX. Então, toda a minha vida, eu participei de ciclos da classe média e alta de Salvador. E, nesses ambientes, eu sempre fui o único negro. Festinha de criança, eu era o único negro. Evento militar, eu era sempre o que a gente chamava de ponto de referência, porque nos ambientes onde eu estava, eu sempre era o único negro. Então, para me ater ao tema daqui, da nossa atividade, empresarialmente, a inteligência emocional serve para entender que, diferente de, entenda, viu, quadros, de uma religião que você escolhe racionalmente ou emocionalmente, a cor da pele não se escolhe. E não pode ser tratada como um ato de escolha. Só que hoje é assim que se faz. É assim que se lida com homens e mulheres negras.
Quando não se entende que, pela própria pigmentação, seja ele um negro mais retinto ou menos retinto, ele tem limitações sociais naturais e impostas até onde ele pode chegar. Ano passado, a gente fez um evento, seu Jair, para 400 pessoas no SECBA. A gente contratou e trouxe de São Paulo para cá a Monja Cohen. E ela disse que só veio para cá pela proposta do nosso evento. A gente contratou e pagou César Souza, que é um dos maiores palestrantes aqui, é colunista da Exame, inclusive. A gente trouxe para cá André Guanais, que não vai em quase nenhum evento durante o ano inteiro. Ele veio para cá e fez questão de vir. E disse que ano que vem ele vai vir de novo. Mas na hora que eu subi no palco, eu vi olhares perguntando, é esse cara que é dono do evento? Me permitam discordar de vocês, mas eu não tenho como ressignificar isso, velho. Eu não me permito ressignificar isso. O que eu tenho que fazer, como eu falei com o Felipe, é não permitir que isso me limite. Que isso me impeça de fazer de novo ano que vem esse evento. E trazer para cá, que já fechamos, Isabela Camargo, que é nossa parceira comercial, e Roberto Chiniachique. Então, eu não posso me melindrar com isso, mas ressignificar não, porque, infelizmente, na minha avaliação visceral, enquanto pessoa negra, ressignificar é mudar o sentido pelo outro. É achar que o outro não olhou para mim, teve preconceito, achando que minhas habilidades são menores por conta da cor da minha pele. Eu não posso fazer isso. Enquanto empresário, e falando agora para administradores, a minha dica, enquanto inteligência emocional, é entendam que não é questão de escolha. E parem de olhar para o outro a partir disso, achando que ele tem uma limitação inata pela cor da pele dele. E depois eu quero falar com o senhor para a gente poder falar mais sobre isso, tá? Parabéns pelo projeto e muito obrigado pela pergunta. Muito obrigada. O tempo voa, né? Quando o tema é interessante e a gente tem conseguido aqui interagir. Nós vamos passar para mais uma pessoa aqui do público e depois a gente segue para as perguntas que nós temos aqui, porque daqui a pouquinho a gente caminha para o encerramento. Desse painel apenas, né? Porque ainda tem um segundo aí que é a sensação. Boa tarde, meu nome é Cristine Abud, administradora. E por amor, né, ao outro e a mim, em primeiro lugar, eu acabei me debruçando nas terapias integrativas, me tornei Health Coach Wellness e venho me capacitando cada vez mais na questão de técnicas, né, de terapias de autoconhecimento. E comigo primeiro, né, que a gente sempre faz olhando para o espelho, porque se não fizer assim, não funciona para ninguém. Então, aquela frase de Sócrates, né, conhece a ti mesmo. Esse é o princípio de tudo, né? Para mim, a autoconsciência o poder da autoconsciência é o poder da autorregulação. Então, o que é que eu vejo hoje, né? Se falou de NR1, se falou em segurança nas empresas de ser quem é, mas a minha experiência, que eu digo que é bem bacana, muito dolorida, óbvio, mas nada de vitimismo, porque se você é vítima, ou tem duas pessoas no mundo, né? Ou você é vítima, ou você tem uma mentalidade de crescimento, busca conhecer. Então, eu escolhi a segunda. Fui vítima há muito tempo, mas não leva ninguém a nada. E quando eu me conheci, eu achei, poxa, que bacana, tudo depende de mim, né? Só que a gente, vocês principalmente, né, que estão mais há tempo nas empresas, sabem quanto a falta de autoconsciência mesmo, né, e do poder que essas empresas, que os donos, os líderes, têm em abrir espaço para que essas pessoas que realmente dão lucro para eles, né, são eles os clientes principais, né? Infelizmente, eles não têm essa visão ampla porque talvez não se conheçam. Então, a minha pergunta aqui é, ao trabalhar essas pessoas, vocês puxam muito isso desses líderes, dos donos das empresas, porque não adianta você trabalhar a base, quem manda é a liderança. Eu conheço uma médica minha, depois eu vou chamar ela aqui, por sinal, ela está mudando a Bahia na área médica. E muita gente nem sabe que é ela, mas ela está por trás de um movimento humano que difícil de qualquer outra pessoa fazer. E ela vai no silêncio e ela consegue
né, com essa liderança humana, e ainda mais na área médica, que é uma das áreas de saúde, a área de tecnologia, uma das mais, que tem mais pessoas com burnout, né? São as duas áreas principais. Então, assim, o que eu quero saber de vocês, como é que vocês lidam, isso é para os três, como é que vocês lidam ao serem convidados a prestar serviço para empresas que querem que você resolva um assunto, quando, na verdade, o problema é a liderança. Assim como vocês, você que trabalha com crianças, sabe que, às vezes, o problema não é no filho, é no pai e na mãe. Se você resolver o problema do pai e do filho, você resolve o problema da mãe. Seja em constelação familiar, né? Seja como for, a gente já sabe de onde vem. Uma vez que você resolveu o ponto, todo o resto acaba se resolvendo, como a gente diz, né, no campo. O campo se resolve. Então, a minha pergunta é essa. Obrigada. Exatamente, é com a liderança que a gente precisa trabalhar. E é no trabalho com a liderança, com o trabalho com a liderança que a gente vai conseguir resolver uma série de questões. Então, nosso foco são com os líderes. Fazemos palestras com os colaboradores, sim. Agora, Setembro Amarelo, a gente está fazendo. Mas o nosso programa, os nossos programas principais é com a liderança. É com a liderança que a gente trabalha. Não tem como trabalhar. Tem que trabalhar em cima para ir para baixo. Sendo bem sincera, quando der, se tiver abertura com os empresários, com os donos das empresas, eu preferia até trabalhar os donos primeiro, os empresários primeiro, para depois ir descendo até chegar à liderança. Porque tem muita coisa que vem dos donos, dos empresários. Eu posso errar nos dados, tá? Porque eu gosto de número, mas não sempre gravo, tá, gente? 85% em termos de quantidade de empresas no Brasil são MPEs. Se eu estiver errado, alguém me corrija, tá? Se souber. Mas são muitas médias e pequenas empresas, onde a mão do dono é muito real. E onde os donos nem sempre acreditam que são o problema. A gente tem histórico aí, empresas familiares, são quase 70% das MPEs, elas nascem pequenas, vão crescendo aos trancos e barrancos e chegam lá. Quando a lei ela é imposta, a NR1, que passou a vigorar agora, na lei ela fala de treinamento permanente para líderes. Só que só para a gente ter aqui uma visão, tá? Os líderes que a gente trabalha, principalmente, que está na lei, não são os donos. São os líderes aqueles que gerenciam pessoas. E essa mentalidade é ótima por quê? Porque a gente está cuidando de quem cuida de pessoas. Então, a gente está maximizando o potencial da cura. Por isso que o governo colocou isso, e por isso que a gente trabalha com líder, principalmente. Mas quando a gente tem acesso aos empresários e aos donos, a nossa formação também terapêutica integrativa nos permite dialogar com esse dono e dizer assim, ó, você pode resolver a sua empresa. E se você poderia, e tem que ser essa linguagem, tá, gente? Se você poderia faturar 100 milhões por ano, você vai faturar 80 milhões por ano. Para que você fature os 100 milhões, ou até 120 milhões, até 200 milhões, você tem que se tratar. Só que ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi, mas ninguém também leva ninguém a um lugar onde a pessoa não quer ir. Então, nosso papel, quando a gente é contratado para fazer o nosso programa de saúde mental IQ nas empresas, né, que a gente começa com a avaliação dos colaboradores e tal, é mostrar para o dono da empresa, ó, está aqui o diagnóstico, está aqui o mapa da sua empresa, está aqui até onde a gente pode trabalhar nesse patamar. Se quiser ir até aqui, por conta de conformidade legal, para ficar direitinho, a gente vai. Agora, você pode ir além. E aí tem casos, né, em que o próprio dono nos procura em nível pessoal, não mais em nível empresarial, e está aí a grande chavezinha, para dizer, ó Felipe, ó Denise, eu quero fazer a constelação com vocês. Eu quero fazer terapia com vocês. Eu quero que você seja meu mentor, meu coaching. Então, a nossa estratégia tem sido essa, entendeu? Que é uma estratégia muito de marketing também. A gente vende para a pessoa aquilo que ela quer e entrega para ela o que ela precisa. Só que a gente entrega se colocando à disposição dele para quando ele quiser atravessar a porta, a gente abrir para que ele passe. Não. Não. Infelizmente, não. Mas a gente está aqui disposto para isso. Mas a gente sabe que quando a coisa começar a virar, que eles sentirem na pele
que agora que resolveu uma parte, agora é com ele, eles precisam ter alguém como referência. E é por isso que a gente trabalha também formando os terapeutas para que tenham mais referências no mercado, entendeu? Celso? Normalmente, o que a gente faz é a sensibilização do primeiro escalão e o convencimento do líder ou gestor. Eu trabalho assim. Ok. Então, já quase caminhando para o encerramento. Cadê o ó? Ó! A gente vai passar agora para as nossas perguntas. Eu acho que foi bacana a gente abrir para vocês, porque vocês estão aqui interagindo com os nossos painelistas, né? Mas vamos lá, eu vou começar então aqui pela... Vamos para a Denise. Peraí, Denise. Bom, as perguntas que nós vamos trazer agora são perguntas focadas na experiência deles também, né? Um pouco da história do currículo, na área de mercado. Então, eu coloquei assim, tá, Denise? Você menciona a liderança consciente como um dos seus focos de atuação. De que forma a liderança pode se tornar um agente de transformação, vivendo e promovendo a inteligência emocional para criar uma cultura organizacional que valoriza tanto a performance quanto o bem-estar dos colaboradores? Primeiro, para ser agente de transformação, o líder precisa se permitir ser transformado. Né? Ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi. Então, se você não é um líder em transformação, ou seja, buscando sempre melhoria, buscando sempre o autoconhecimento, sempre o conhecimento sobre assunto, conhecimento sobre si mesmo, você não vai conseguir liderar pessoas, você não vai conseguir ser esse agente, ser o exemplo na vida das pessoas. E aqui tem líder dentro da empresa, a gente fala de empresa, mas tem o líder da sua própria vida. Então, cada líder dentro da empresa necessita e precisa querer, porque o primeiro passo é querer, ser líder da sua própria vida, se cuidando, se transformando, tendo inteligência emocional, desenvolvendo na sua vida a segurança psicológica para, quando chegar dentro da empresa, ele está ali, pleno, saudável emocionalmente, mentalmente, para passar isso para outras pessoas. Ok, muito obrigada. A organização ela não é apenas um departamento, não é? Ela é um sistema, e esse sistema ele interage. Então, realmente, muito bom. Vamos para a pergunta de Felipe, né? Felipe, você fala sobre a importância de navegar entre a lógica e a emoção. Em um cenário de alta demanda, qual é o papel da inteligência emocional na tomada de decisões e como podemos desenvolver essa habilidade para garantir que as escolhas no ambiente de trabalho sejam produtivas e, ao mesmo tempo, saudáveis? É um limiar muito delicado, né? Entre ser produtivo e saudável. Só que não, de novo. Eu já disse, eu adoro contestar vocês. Porque a gente vive achando que para ser produtivo a gente tem que perder saúde. Só que não. Primeiro, o que é o conceito de produtividade? Muitas pessoas dizem que ser produtivo é fazer mais com menos. Pessoas dizem que ser produtivo é atingir o objetivo. Eu gosto de trabalhar produtividade como o quanto que você caminhou na direção onde você quer chegar. É mais simples. E aí, se você sabe onde você quer chegar, diferente de Alice, que qualquer caminho serve, você sabe qual caminho seguir. E o caminho que a gente tem que seguir empresarialmente é aquele caminho da razão, porque envolve a criação de metas, objetivos, KPIs, stakeholders, etc., mas também da emoção. Porque, sendo sincero, gente, a gente estava aqui falando sobre MPEs, né? Quem aqui abre empresa para demitir pessoas? Quem aqui abre empresa para dar calote no banco? Só que tudo isso são emoções que são geradas naturalmente no dia a dia. Então, quando a gente, hoje em dia, a gente está mais focado mesmo em trabalhar com o programa de saúde mental empresarial. Né? Nosso programa de saúde mental IQ. Então, a gente entra lá para auxiliar. Primeiro, fazer um diagnóstico de como é que está ali a situação, né? A avaliação de clima da empresa.
E segundo, a partir do conhecimento do ser humano, dizer, olha, a empresa pode seguir por esse caminho aqui. Mas a pergunta está como decidir melhor no meio do campo entre razão e emoção. E eu vou dizer, não tem como você fazer isso. Não existe isso de decidir entre razão e emoção. Como eu falei aqui, Maslow, a gente sempre vai decidir pela emoção. Se a gente for olhar o Maslow, lá embaixo estão as nossas necessidades básicas. E depois vai subindo. A gente sempre vai decidir pela emoção. Então, qual é o caminho? Identificar melhor as emoções que são geradas no ambiente de trabalho, através da cultura organizacional e empresarial, e trabalhar melhor elas. Para que, naturalmente, a gente decida pela emoção, de maneira a estar alinhado com a razão que foi estipulada, as metas que a gente traçou. Quando não tem, como a gente chama, congruência entre aquilo que a empresa diz que é a meta e aquilo que ela faz você sentir para perseguir a meta, não tem como escolher entre razão e emoção. Você vai ficar na emoção e não vai conseguir produzir, como você trouxe hoje mais cedo do seu colaborador. Porque a emoção vence sempre, gente. É uma mera ilusão achar que nós temos poder só porque temos um polegar opositor telecéfalo hiperdesenvolvido, que a gente vai conseguir decidir pela razão e não pela emoção. É ignorância achar isso. Interessante você falar isso porque, de fato, né, trava. Quando você não está bem, trava. Assim, eu quero agradecer aqui a presença, não é, dos nossos painelistas, falar para vocês que assim, nós tivemos um momento muito rico agora à tarde, aqui, abrindo o painel em comemoração ao mês do administrador, não é? Ao primeiro encontro dos profissionais de administração, trazendo um tema que a gente ouve tanto, mas que a gente entende o quanto que ele é importante e que precisa ser trabalhado. Então, eu quero agradecer aqui ao Felipe, à Denise, ao Celso, pelas contribuições. Claro que a gente precisa aprofundar. É um tema que mexe muito com a gente, cada um do seu lugar, mas é isso. O importante é que a gente comece a tomar consciência de que não dá para a gente passar por essa sociedade, vivendo as experiências que a gente vive, sem buscar se autoconhecer, aprofundar e saber que é necessário buscar ajuda. Às vezes, a gente não dá conta sozinho. E aí a gente precisa buscar profissionais que, de fato, né, sejam profissionais que entendem do processo e que vão poder ajudar. É muito sério, gente. É muito sério. É sério conosco, né? E é sério com o outro. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Conselho Regional de Administração, à minha casa. Quero agradecer em nome do presidente, Ramiro Carvalhal, em nome do vice-presidente, professor Edilson, em nome da diretora, professora Tânia, e dos demais, né, da diretoria, dos colegas do Conselho. É um prazer estar aqui, é uma honra e uma alegria imensa poder ter dividido esse espaço aqui com vocês, aprender com vocês. Muito obrigada e continuem com a gente, vocês que estão aí nas redes sociais, porque não acabou. Esse aqui foi só o primeiro painel, né? Agradecer também ao diretor Jair, né? Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. Muito bom lhe rever aqui também, viu? Um abraço para todos e todas e a gente segue aqui com a programação. Que maravilha! Obrigada, Rose. Muito obrigada também aos integrantes do painel. Queria convidar aqui à frente nossa querida Tânia Dias, diretora de Articulação Institucional. Cadê Tânia? Enquanto isso, então, deixa eu convidar o Edilson para fazer a entrega aqui dos nossos certificados de participação. Edilson, vou entregar primeiro a Rose. A gente faz fotos individuais para poder a gente garantir. O pessoal da rede está ali fazendo toda a cobertura. E aí, na sequência, a gente convida o Valdec Uzeda. Valdec está aqui na nossa plateia. Por favor, chegue mais à frente. Valdec é conselheiro federal, ouvidor do nosso CRA Bahia, para fazer a entrega também ali. Pode entregar, por favor. Pode ir entregando, professor. Está com saudade de Rose? Se aproxime. Entregue a Rose. Pode dar aquele abraço especial, fazer a foto oficial. E aí vou pedir ao Valdec, por favor, que entregue aqui aos nossos participantes. Vamos começar, então, com o Felipe Servilho, por favor. Felipe, aqui, esse primeiro aqui, por favor. Muito bem, obrigada. Foto já garantida. Felipe, parabéns aí, obrigada pela participação. Professora Tânia chegou, já fica aqui com a gente, para a gente entregar também aqui a Denise Caires, o nosso certificado de participação. E aí, na sequência, Jair, por favor, Jair Nascimento, nosso diretor de fiscalização, para fazer a entrega agora para o Celso.
Enquanto isso, aproveitar e ler um pouquinho o que está acontecendo aqui na nossa rede social, no nosso YouTube, muitos comentários. Já agradecer a participação de vocês que estão aqui interagindo. Algumas pessoas, né, falando aqui que as perguntas podem ser enviadas por aqui pelo nosso chat ao vivo. Comentários, fantástica abordagem de um tema tão complexo. Parabéns pela escolha dos painelistas, parabéns pelo evento maravilhoso. Feedback aqui da nossa plateia virtual, tá? Oportunidade também para perguntas online. As perguntas estão sempre disponíveis no online, tá? Podem fazer a pergunta, que de algum modo a gente faz aí seu questionamento chegar aos nossos moderadores. Vamos fazer uma foto coletiva agora, por favor? Podem mandar interação aí pelo nosso youtube.com, que está tudo ok, a gente vai fazer a leitura, tá? Rose falou aí do nosso primeiro painel. E aí a gente segue para um painel de encerramento agora, aguardando aí a audiência de vocês para tratar ainda sobre inteligência emocional, encerrar essa tarde assim com chave de ouro. Já tive a oportunidade de assistir algumas palestras desse nosso convidado e tenho certeza que vocês sairão daqui hoje diferentes. Eu me lembrei aqui da mitólogo. Aí eu me lembrei das minhas muitas dúvidas quando você começou a falar da mitologia e comecei a anotar várias coisas, depois pesquisar, viu, Luiz? Eu, pelo menos, sou um pouco mística nessas coisas. Quando você trouxe a mitologia e fez as correlações, eu fiquei, meu Deus, peraí, deixa eu anotar aqui, porque no meu dia a dia eu vou pesquisar sobre isso. Parabéns. Maravilha, uma salva de palmas para nossos painelistas, nossos integrantes aí do CRA. Podem retornar à plateia, aos seus lugares, para agora sim a gente partir para um outro momento, um workshop sobre inteligência emocional.